O futuro de uma ilusão. Freud escreveu este ensaio em um momento de mudanças culturais e científicas no início do século XX. Ele já havia explorado as bases do inconsciente humano, do desenvolvimento psicossexual e das neuroses. Neste ensaio, Freud se debruça sobre o papel da religião nas sociedades modernas, considerando-a uma construção psicológica que satisfaz desejos humanos primordiais. Religião como ilusão. Freud define a religião como uma ilusão que se origina do desejo humano de proteção e segurança diante das forças da natureza e da própria impotência. Para ele, os seres humanos, ao se sentirem vulneráveis, criam figuras paternas protetoras, como Deus, que funcionam como uma projeção de seus desejos infantis de proteção. As doutrinas religiosas são todas ilusões. Elas não admitem provas e ninguém pode ser obrigado a considerá-las verdadeiras ou a crer nelas. Na visão freudiana, ilusão é uma crença motivada pelo desejo, não necessariamente falsa, mas desconectada da realidade objetiva. A religião, segundo Freud, é ilusória, porque é uma criação para lidar com medos e incertezas da existência. Necessidade psíquica. A religião responde à necessidade infantil de segurança, ou seja, é um mecanismo de defesa contra o medo do desconhecido, da morte e do caos natural. A religião é comparável à neurose infantil e ela tem o poder de transformar as pessoas em eternas crianças. Função social da religião. Freud reconhece que a religião tem uma função importante na coesão social, servindo como um sistema de controle moral e emocional. Ao oferecer normas de comportamento e promessas de recompensa ou punição, céu e inferno, ela cria um sentido de ordem e propósito que alivia a angústia existencial. Entretanto, Freud vê esse controle como opressor, limitando o progresso racional e científico da humanidade. A religião impõe ao homem uma completa submissão à autoridade, ao preço de subtraí-lo de sua liberdade intelectual. Crítica à religião. Freud argumenta que a religião impede o desenvolvimento da razão e da ciência, pois mantém os indivíduos presos a crenças irracionais. Para ele, o progresso da civilização deve passar pela superação dessas ilusões e pela adoção de uma postura científica e racional frente ao mundo. A ciência já nos deu muitas provas de que a fé religiosa não pode ser mantida indefinidamente, à medida que o conhecimento avança e revela as leis da natureza. Ele afirma que a moralidade pode existir independentemente da religião. A religião, segundo ele, não é necessária para que as pessoas ajam de maneira ética. O que sustenta a moralidade seria, na verdade, a cultura e a educação, e não as promessas de recompensa ou punição divina. É possível ensinar às pessoas que devem obedecer às regras éticas, não por medo da punição divina, mas pelo desejo de viver de acordo com os princípios da civilização. Futuro da religião. Freud especula sobre o futuro da religião e sugere que, à medida que a ciência avança, a humanidade começará a abandonar a necessidade dessas ilusões religiosas. Ele prevê uma substituição gradual da fé religiosa por uma visão de mundo mais racional e científica, onde as leis da natureza são compreendidas e aceitas sem a necessidade de figuras sobrenaturais. A substituição da religião pelo conhecimento científico será um processo longo e difícil, mas é o único caminho que poderá conduzir à verdadeira liberdade e paz. Conclusão: Freud vê a religião como uma construção humana, criada para lidar com o medo e a incerteza. Embora reconheça sua função social e psicológica, ele acredita que, no longo prazo, a humanidade será capaz de superar essa ilusão, adotando uma abordagem mais racional, baseada no conhecimento científico. A civilização terá um grande ganho quando a religião finalmente ceder seu lugar ao conhecimento racional. Freud não menospreza a importância histórica da religião, mas sugere que, para o futuro da civilização, é necessário abandonar essas ilusões em favor de uma abordagem científica da vida. Freud está certo? Não é possível afirmar nada, mas pesquisas do IBGE e do Datafolha mostram que o número dos jovens sem religião tem aumentado.